Pessoal, estamos aqui com mais um Dell G15, você já deve estar enjoando desse notebook, né? Recentemente eu fiz o unboxing desses novos Dell G15 5530, que são as versões 2023. Saiu recentemente também o review da versão com a 3050 de 6GB, mas eu comprei também essa outra versão bem parecida do G15, mas que já conta com uma RTX 4050, né? Uma placa de vídeo aí de outro patamar. Para quem não conhece muito bem, a RTX 4050, ela tá mais ou menos no mesmo nível de uma 3060, ela é muito melhor que uma 3050, inclusive custa mais caro, né? Esse cara aqui custa uns R$2.000 mais caro do que a versão 3050 normal. E como ele substitui as 3060, muita gente tá na dúvida se vale a pena pegar esse novo Dell G15 com a 4050 ou se é melhor ir em outros notebooks que tem a 3060 tradicional. Vocês já devem aí estar reparando que ele tem pouquíssimas diferenças com relação ao G15 que a gente mostrou recentemente, né, com a 3050, porque ele realmente é bem parecido, até o processador aqui é igual, ele também conta com i5 13450HX, mas também tem a versão com i7, tá? No site da Dell você consegue configurar com esse processador mais forte, mas aí são mais R$2.000 que você vai desembolsar no Note, tá? Além do processador mais forte, vem também uma tela melhor, tal. A gente vai falar mais sobre isso durante esse review. E ó, no review do G15 com a 3060, eu falei que ele era o melhor custo-benefício, né, na faixa dos seus R$5.000 mais ou menos. Será que o G15 com a 4050 também tem o posto do melhor custo-benefício até os seus R$7.000? Bom, é isso que a gente vai ver no review de hoje, tá? Então bora lá, vamos conhecer mais sobre esse G15 e ver se vale a pena comprar ele. E ó, pessoal, antes de continuar, não se esquece aí, ó, já vai deixando o seu gostei, tá? Porque só pode mais meu trabalho por aqui. Se inscreve no canal se você curte esse universo de notebooks gamers. E vamos lá, uma coisa que eu preciso falar pra vocês é que esse review vai ficar um pouquinho mais resumido, não vai ser um review tão longo, porque eu já fiz muitos conteúdos sobre esses novos Dell G15, tá ficando repetitivo, tá ficando enjoativo, né? Então eu vou fazer um resumo só das diferenças que esse Dell G15 tem com relação à versão mais básica que eu mostrei recentemente aqui no canal. Por exemplo, não tem muito o que falar sobre design e construção dele, né? É o mesmo Dell G15 que a gente já meio que conhece, é o mesmo Dell G15 que a gente mostrou agora há pouco. Ele é sóbrio, poucas mudanças com relação a 2021 e 2022. Ele é todo de plástico e com saída de ar na cor laranja, o que muita gente tem reclamado. Mesmo nessa versão aqui com 4050, a saída de ar é também na cor laranja. Agora, uma diferença dessa versão aqui é que ele tá um pouco mais pesado. Ele pesa simplesmente 2,8 kg, o que já é muita coisa, bem pesado, né? Mas para piorar, a fonte que ele usa é simplesmente gigantesca, pessoal. É quase um gerador de energia nuclear aqui. É uma fonte de 330 watts que pesa simplesmente 1 kg. Ou seja, o notebook mais a fonte vai dar mais de 4 kg na sua mochila, o que é muito pesado. A gente já tava achando o G15 com a 3050 pesado. Imagina esse cara aqui, já vai preparando sua coluna aí, vai malhando as costas, porque vai precisar. De espessura, ele tá igual à versão com a 3050, tá? Então 28mm, o que é sim meio grossinho, não é um notebook fino, mas já é esperado de um Dell G15 que nunca foi referência nessa parte. Outra diferença dessa versão com a 4050 é que o teclado aqui já é RGB. O teclado da versão 3050 é apenas da cor laranja, tá? O que faz com que muita gente tenha que adaptar as cores do setup, né? Força as pessoas gostarem da cor laranja. Na versão 4050 você pode usar o teclado na cor que você quiser, inclusive configurar as zonas ali de forma separada, sem contar que a pintura dele é branca, né? Então dá até para deixar os LEDs desligados para ficar mais sóbrio ainda. O touchpad é o mesmo em todas as versões, é pequeno, mas com bom acabamento, tá? Meio aveludado, meio macio também. Já a tela é o seguinte, pessoal, nessa versão aqui que eu peguei, que é o i5 com a RTX 4050, ele vem com uma tela básica igual da versão 3050, tá? É Full HD, 250 nits de brilho, um brilho meio baixo, 45% NTSC e 120 Hz. Agora, se você configurar ele na versão i7 com a 4050, aí uma das vantagens é que a tela que vai vir vai ser uma de 300 nits, 100% sRGB e de 165 Hz. Sem contar que nessa versão já vai ter alguns recursos a mais, como o G-Sync e Advanced Optimus também. Então, quando você configura esse Dell G15 com i7, os R$2.000 a mais que você paga, né, não é só pelo i7 em si, pelo processador. Você também recebe uma tela melhor, uma tela mais interessante para fotógrafos, videomakers, esse tipo de coisa. Agora, em qualquer uma dessas versões, uma coisa que não vai mudar entre elas é o kit de conexões. Aqui a gente tem o mesmo kit da versão anterior, então assim, do lado direito nós temos duas portas USB 3.2, do lado esquerdo um RJ45 e um P2 para headset, e atrás uma USB 3.2,
HDMI 2.1 e USB-C, que é compatível com DisplayPort, né? Então compatível com saída de vídeo, mas não é compatível com carregamento. Uma outra vantagem da versão com 4050 é que ele tem uma bateria maior se comparado com as versões 3050, tá? Ele conta com uma bateria de 86 Wh contra 56 Wh da versão mais básica. E isso realmente mudou bastante a autonomia desse Note. Enquanto a versão 3050 decepcionou na duração fora da tomada, né? Esse cara pegou simplesmente 456 minutos no nosso teste. Ou seja, 7 horas e 36 minutos no total. É quase o dobro do que a versão 3050, o que é muito bom para quem vai utilizar o notebook por bastante tempo aí fora da tomada, seja em faculdades, trabalho, etc. E lembre-se sempre que na prática, com você usando o notebook, a bateria vai ser menor, tá? Dependendo aí do que você estiver fazendo. Já sobre o som integrado, mesma coisa de sempre, tá? Um som aqui com qualidade mediana, mas um volume bem alto, para você conseguir ouvir um cômodo fechado. E sobre a webcam, bem simples também, tá? Resolução apenas HD e vocês estão me ouvindo através do microfone integrado dela. Falando agora de upgrades, né, da parte interna do notebook, a gente tem as mesmas possibilidades de upgrades da versão 3050, inclusive com a mesma placa-mãe aqui. Mas tem algumas diferenças, primeiro que na versão 4050 ele já vem com 16 GB de RAM DDR5, tá? A 4800 MHz, então você nem precisa se preocupar em fazer upgrade de RAM nesse modelo, ao contrário da versão 3050. E segundo que ele já vem também com 512 GB de SSD, sendo possível você colocar um segundo SSD no slot original. Lembrando que ambos os slots são compatíveis tanto com o tamanho 2280 padrão, como também com 2230, basta mudar a chavinha de lugar. O SSD original que veio tem velocidades básicas do Gen 4, mas você pode botar SSDs de altas velocidades aqui se você quiser. Inclusive no unboxing desse notebook, eu citei que eu tive problemas, né, ao utilizar um segundo SSD nesses novos da G15, eu tive que seguir um PDFzinho lá do nosso inscrito, mas parece que esse problema só aconteceu comigo, depois todas as pessoas que compraram esse da G15 falaram que com elas funcionaram normalmente, então saiba que o que eu reclamei no unboxing parece ter sido pontual, só aconteceu comigo, mas se por acaso acontecer com você também, de você colocar um segundo SSD no G15 e ele não reconhecer, o nosso inscrito Gabriel, ele chegou a fazer um PDF ensinando como é que faz para resolver isso, eu vou deixar o link aqui na descrição. E bom, pessoal, por enquanto, esse novo G15 aqui com a 4050, com relação ao G15 3050, a versão mais básica, né, tá com algumas diferenças, como um teclado agora que é RGB, tá com uma bateria maior, tem mais possibilidade de upgrades, mas convenhamos que ele custa R$2.000 a mais e só essas mudanças não fazem sentido, não é o suficiente, né, para esse valor a mais que você iria gastar. Pois é porque o principal motivo para você vir nesse notebook aqui é quando a gente fala de performance e não do conjunto dele. Quer dizer, não da performance do processador, porque aqui nós estamos no i5 13450HX, que tá exatamente igual à versão 4050, né, então não é esse o diferencial, mas de qualquer forma é um bom sinal, tá? É um bom processador, tá desempenhando bem parecido com o i7 12700H, mas talvez a RTX 4050 vai te convencer a pagar R$2.000 mais caro e vir para esse modelo. Isso porque no Forza Horizon 5, por exemplo, esse da G15 pegou 89 FPS na qualidade Ultra e em Full HD, ficando acima até do resultado do Helios 300, que tem uma 3070 Max Q e acima de todas as 3060 nesse teste. E engraçado que nessa situação ele ficou até bem na frente do Nitro 16, que também tem uma 4050, tá? Mas que pegou 75 frames por segundo e tá pintado aí de amarelo claro no gráfico para vocês poderem comparar. E ó, caso vocês queiram ver a diferença de uma 4050 contra uma 3050, são quase 30 frames de diferença, tá? Que você vai ter de vantagem na 4050, é realmente uma outra categoria de placa de vídeo. Só que isso foi sem utilizar o Frame Generation, ou também chamado de DLSS 3, que é um dos principais recursos das novas RTX 4000, né? Através do Frame Generation, essas placas de vídeos novas aí conseguem utilizar a inteligência artificial para gerar quadros artificiais e aumentar sua taxa de FPS. Mas claro, o jogo tem que ser compatível com esse tipo de tecnologia. No caso, o Forza Horizon 5 então utilizando o Frame Generation, o G15 já pula de 89 FPS, que já estava bom, para 97 FPS, o que foi um salto bem legal. E aqui mais um cenário engraçado, porque o Frame Generation do Nitro 16 foi mais eficiente, né? Ele saltou de 75 frames por segundo, que não estava tão bem, para 108 FPS, passando até do G15. Mas não são todos os jogos que têm o Frame Generation, como por exemplo aqui no Assassin's Creed Valhalla, tá? A gente configurou ele na qualidade alta, e aqui é mais um exemplo onde as RTX 4050 ficam na frente das 3060, mesmo sem usar o Frame Generation, até porque o Assassin's Creed não tem isso. E lá embaixo vocês conseguem reparar que a 3050 de 6 GB tem uma queda bem grande, né? Se comparado aí com as 3060 ou 4050. Só no Red Dead Redemption 2 no alto que realmente as 4050 ficaram
ficaram para trás se comparado com as 3060. Tanto a do G15 como a do Nitro 16 ficaram ali nos seus 93 a 94 FPS, sendo que tem 3060 que chegou até 102 FPS nesse benchmark. E aqui é mais um jogo que não temos o Frame Generation para salvar. Só que em jogos onde você vai ter a compatibilidade com esse recurso, né, o ganho de performance é bem alto. Por exemplo, testamos o Cyberpunk 2077 no médio e com Ray Tracing médio, e a 4050 do G15 pegou 68 FPS sem o DLSS 3, ficando só um pouco acima das 3060, mas ainda na média, só que ativando o DLSS 3, ele salta de 68 FPS para 98 FPS simplesmente. São 30 FPS de ganho, ficando muito na frente de qualquer 3060. A mesma coisa aconteceu aqui no A Plague Tale no alto, sem Frame Generation, ele fica nos seus 54 FPS, o que é até abaixo da 3060 do Legion, por exemplo, mas ativando ele, sobe para 88 FPS, novamente um ganho aqui de mais de 30 FPS. E foi o caso também do Hogwarts Legacy no alto, de 57 FPS abaixo do Legion, saltou para 88 FPS, bem acima e novamente com 30 FPS de ganho. E assim, pessoal, apesar do Frame Generation adicionar um pouquinho de input lag, a gente achou quase imperceptível esse aumento, né, no tempo de resposta, e sendo bem sincero, no geral, eu sempre utilizaria o Frame Generation desde que fosse compatível, tá? Mas como a gente falou, nem todos os jogos são compatíveis atualmente, e aí em jogos que não são compatíveis com DLSS 3, essa 4050 vai se comportar parecido com uma 3060, já em jogos que tem o recurso, vai ter uma performance parecida com uma 3070 Ti. E mais um item para a lista de mudanças se comparado com o Dell G15 3050, né, é que as versões 4050, seja i5, seja i7, eles já são refrigerados aqui por metal líquido, tá? É o famoso elemento 31 da Dell, que nada mais é do que o metal líquido gourmet deles lá. Ah, e outra coisa, além desse Dell G15 estarem com metal líquido, eles também estão com Vapor Chamber, tá? Que é uma forma diferente do heat pipe tradicional de você conseguir trafegar calor e é mais eficiente. Outra coisa, muita gente pergunta se o metal líquido desses caras estão apenas no processador ou se está no processador e placa de vídeo. Eu perguntei para a Dell, eles falaram que está nos dois componentes, tá? Então aqui tanto o processador quanto a placa de vídeo são refrigerados por metal líquido. Isso significa que você nunca vai ter que abrir esse notebook para trocar a pasta térmica, né? Isso não é necessário, já que o metal líquido teoricamente não desgasta com o tempo. E sobre a temperatura desse Dell G15, pessoal, tá bem tranquila, tá? Mal bate os 80 graus no processador ou 70 graus na placa de vídeo, e isso mesmo mantendo um clock bem alto nos jogos. São poucos os casos onde chega perto dos 90 graus, bem raros mesmo. E quem diria que estaríamos elogiando, né, um sistema de refrigeração dos Dell G15, que já foram considerados aí um dos piores lá em 2021. E sobre barulho, ele sem modo G é bem silencioso, pega aí seus 52 decibéis mais ou menos, e usando o modo G, que basicamente só aumenta as velocidades da ventoinha, já fica um pouco mais barulhentinho, chegando perto aí dos seus 60 decibéis. Mas, sinceramente, eu não acho necessário você utilizar o modo G, nem nesse Dell G15 com 4050, nem a versão com 3050. A gente não notou melhora de desempenho e mesmo sem o modo G, ele fica numa temperatura ok. Então, o modo G parece que ele só está aumentando realmente a velocidade das ventoinhas. Eu, particularmente, não utilizaria para ter um pouquinho mais de conforto, né, na audição ali, não parecer que tá chovendo o tempo todo. Ah, e outra coisa, todos os nossos testes foram feitos utilizando o Mux Switch, já que esse notebook tem esse recurso na BIOS dele. Isso significa que você consegue desligar a placa de vídeo integrada usando apenas a RTX 4050 na tela interna do Note. Isso serve para você não sofrer gargalo da placa de vídeo integrada, tá? Fazendo você perder um pouquinho de performance, apesar desse gargalo ser bem mínimo e fazer pouca diferença hoje em dia. Aí vai de você, o problema do Mux é que utilizando só a dedicada você vai gastar mais energia, tá? Fazendo a bateria do Note durar bem menos. Eu particularmente não utilizo o Mux Switch nos meus Notes, que eu prefiro que ele dure mais tempo fora da tomada para trabalhar e tudo mais, até porque a perda de performance por conta do Mux é muito pequena, mas se você quiser o máximo de performance possível, você pode entrar na BIOS desse notebook, desabilitar lá o Hybrid Graphics, que é basicamente desabilitar a placa de vídeo integrada dele. E nas lives, a gente até citou que o Mux Switch da versão 4050 tava meio bugadinho e tal, mas depois a gente descobriu que a culpa não é do Dell G15, tá? Parece que o Mux Switch não tá funcionando muito bem com as RTX 4000 em uma situação específica que provavelmente você não vai sofrer. E esse bug consiste no seguinte, tá? Se você usar o Mux Switch e ao mesmo tempo usar o monitor externo, a performance fica meio estranha ali, o consumo da placa de vídeo fica meio baixo, acontece muitos stutterings, o frame time ali fica todo estranho, mas esse bug é meio contraditório, porque ele só acontece quando você utiliza o notebook, né? Você utiliza o Mux Switch junto com o monitor externo. E a contradição é que se você tem um monitor externo, se você utiliza o monitor externo, você
não precisa do Mux Switch. O monitor externo já evita o gargalo da placa de vídeo integrada, então já fica a dica, se você usa monitor externo no seu Note, não tem necessidade de você utilizar o Mux Switch, melhor deixar no modo tradicional mesmo. O Mux é para quem vai jogar na tela do próprio notebook. E como eu disse, a culpa não é exatamente do G15, tá? Esse mesmo bug que a gente sofreu no Nitro 16 parece ter algo relacionado com as RTX 4000, então parece que a culpa tá mais para Nvidia do que para Dell nesse caso. E de novo, provavelmente isso não vai acontecer com você, mas se acontecer já fica sabendo disso, tá? Só usa o Mux se for para jogar na tela do próprio notebook, se você for utilizar monitor externo, nem precisa disso. E para finalizar, além dos testes comparativos que a gente mostrou, a gente testou alguns outros jogos também, como Star Wars Jedi Survival, e aqui você vai conseguir rodar no alto e com FSR qualidade a mais ou menos 61 FPS de média, vai rodar um The Last of Us no alto com DLSS qualidade a 50 FPS de média, ou se quiser um pouquinho mais de performance, né, dá para baixar pro médio, sem DLSS ele consegue manter 62 FPS, dá para jogar o Warzone 2 na qualidade gráfica no máximo, tá, que é no extremo, e com DLSS qualidade a 90 FPS de média, ou para a galera dos competitivos leves, né, esse Note rodou um CSGO a 406 FPS tranquilamente. Mas e aí, pessoal? No final das contas, vale a pena pegar esse novo Dell G15 5530 com a RTX 4050? E bom, sobre preço, essa versão com i5, que foi o que eu peguei, tá custando abaixo dos seus R$ 6.500 direto em promoções, somando ali cupom, às vezes cashback, né? A gente posta essas promoções direto no nosso site benchpromos.com, quase todo dia tem promoção sobre isso. E nessa faixa de preço, ele tá mais barato do que qualquer outro notebook que tem uma RTX 3060. Ele só brigava com o próprio Dell G15 de 2022, que tinha uma 3060 baratinha, né? Mas parece já ter saído de linha. Atualmente, o único real concorrente dele é o Avel A52 Ion, que também conta com uma 4050, mas tem um processador mais defasado de 12ª geração ainda. Então, considerando o preço que ele tá custando, eu acho que sim, vale muito a pena, ele tá num preço muito atrativo, mas eu entendo caso você queira ir para algum notebook que tenha uma RTX 3060 por alguns motivos mais pontuais. Por exemplo, se você realmente quer uma tela boa, uma tela sensacional, vamos falar assim, né? Tem o Triton 300 SE, que tinha uma tela de 16 polegadas, 500 nits, 240 Hz, 100% DCI-P3 e ficava ali nos seus R$7.000, R$8.000 de vez em quando, né? Mas com uma 3060 ao invés de uma 4050. E se você quer uma performance bruta melhor, sem depender do frame generation, dá para tentar ir no Legion 5i ou até no Helios 300 com a RTX 3070, tá? Que na performance bruta eles vão ser melhores. E se por acaso você procurava mais portabilidade ou mais leveza, dá para pensar no Nave Estelar. Só que agora, colocando um pouquinho de opinião pessoal, eu particularmente prefiro uma RTX 4050, porque se você parar para pensar, a 4050 na pior das hipóteses está parecida com uma 3060, às vezes melhor, às vezes pior, só que nas melhores hipóteses, que é quando você tem o DLSS 3, quando você pode habilitar ali o Frame Generation, né, ele passa muito a 3060, chegando na 3070 Ti e em alguns casos até passando a 3070 Ti, né, então eu particularmente gostei das RTX 4050, me parece que elas realmente vão substituir as 3060. É só uma pena que ele tá tão pesado assim, realmente a Dell exagerou tanto no peso dele como também no peso da fonte, que é gigantesca, e é uma pena também que ele não tá com uma tela 100% sRGB. Se corrigissem esses dois probleminhas, esse notebook estaria simplesmente perfeito. Mas é isso, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse novo Dell G15 com a 4050, comenta se vocês compraram ele, compraram o Dell G15 com a 3050, ou se de repente vocês estão ansiosos aí para os novos lançamentos, quem sabe, né, a Lenovo não traga um Legion com uma 4050, outros notebooks equipando essa placa de vídeo, desde que tragam num precinho interessante, como foi o que a Dell fez aqui no Brasil. Eu espero que pelo menos o vídeo vocês tenham curtido, e se vocês curtiram, não se esquece, tá, ó, deixe seu gostei e vem conhecer o nosso site de promoções, benchpromos.com, a gente posta promoções todo dia nesse site, e temos também os nossos grupos de promoções no Telegram, por exemplo, que você pode trocar ideia com a galera para eles tentarem te ajudar a decidir qual notebook comprar. Mas é isso, vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo então, até mais, valeu!